Fala, fedorento! Eu me chamo Leandro Mer. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal e a mais um vídeo sobre perfumaria. Aqui eu falo a minha opinião sobre os perfumes de uma forma descontraída, bem como qual a sensação e emoção que esses perfumes me trazem, além de, é claro, contar alguma dessas histórias no meu uso do dia a dia. Então, sem enrolação, mete marcha no vídeo. Galera, hoje eu disse para vocês que ia trazer um vídeo diferente, um vídeo que traz ali um paradoxo, né, entre a perfumaria e a história desde o início. Né? E quando eu digo desde o início, é da perfumaria desde o início da criação do mundo, da Terra. E na Bíblia, né, que é um livro que para a gente é base, né, de estudo há muitos e muitos anos já, né, é a base que rege o nosso planeta, há quem creia ou não, né? Isso se estende a todas essas pessoas, né? Você pode crer ou não, isso não vai influenciar no que está regendo o mundo hoje. A política e a religião, é claro, ela rege toda a economia mundial. Então, sendo uma pessoa comum, nada mais interessante do que a gente falar um vídeo aqui breve sobre uma história, né? E mostrar para vocês relatos bíblicos de uso de perfumes desde aquela época lá pelos povos antigos, tá? Então é isso, galera. O que acontece? Lá em Gênesis, né, capítulo 8, versículo 20, se não me engano, eu vou abrir com vocês aqui, né? Deixa eu botar o Bulbasaur aqui do lado. Um versículo muito interessante, tá? A história de Noé, que após ele sair da arca, né? Então, existe um versículo aqui que diz assim, ó, abre aspas. Noé construiu um altar para Adonai. Ele pegou dentre todos os animais e aves puras e apresentou uma oferta queimada sobre o altar. Adonai sentiu o aroma doce e Adonai disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são mais desde a sua juventude. Tampouco destruirei novamente todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra existir, semeadura, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Existem muitos e muitos e muitos conceitos e formas de interpretação aqui por trás desses versículos. Eu não estou aqui para fazer uma pregação, não é isso, mas mostrar para vocês que como aqui até na Bíblia é relatado como que chega a Deus, né, o aroma doce das ofertas que foram feitas. Porque naquela época, na antiguidade, os korban, que são os sacrifícios que eram feitos no templo, né, nesse caso aqui pelo altar feito por Noé, que ainda não existia o templo, ele era feito dessa forma, né, em agradecimento, em forma de arrependimento, entre outras coisas, né? E quando era feito isso, diz aqui que Adonai recebia isso em forma de aroma doce, né? Então, existe também uma passagem muito interessante na Bíblia que mostra pra gente que a nossa oração, ela chega ao Eterno de forma como se fosse um incenso, né? Através de um cheiro, um aroma, né? Então, a gente vê que a oração também chega de uma forma como se fosse um perfume, uma fumaça, né? Para Adonai. Então, a gente percebe que já é falado sobre perfume, sobre aromas, já no início das histórias bíblicas.
Interessante, inclusive, aqui numa passagem, inclusive aqui de Gênesis ainda, Isaac é um patriarca, né, da Bíblia, e ele teve 2 filhos, né, Jacó e Esaú, né. E aqui nessa passagem aqui, né, pela história aqui, é a tal da primogenitura que diz que Jacó roubou a primogenitura, mas não é o caso aqui a gente comentar sobre isso, é o caso em si em comentar como que é descrito aqui essa questão do aroma, do cheiro, né? Abre aspas, e se aproximou e o beijou. Isaac, né, sentiu o cheiro das roupas dele e abençoou Yaakov com estas palavras, meu filho cheira como o campo que Adonai abençoou. Fecha aspas. Então aqui a gente vê que até nessa época aqui, que Yaakov usou as roupas do irmão para receber as bênçãos, as roupas do próprio irmão tinham o seu próprio aroma, ou seja, ele tinha a própria identidade, porque Esaú era um homem do campo, né? Era um caçador. Então ele tinha o próprio cheiro, tanto que nessa passagem também Isaac pega na mão de Jacó, né, para sentir, né? E os grandes sábios dizem que Isaac já sabia, né, quem era ali, né? Porque o Esaú ele não fazia questão da sua primogenitura, mas aqui a gente vê que o próprio pai descreve a identidade dele através do cheiro que ele transmitia, né? Do cheiro que ele passava ali. Então é muito interessante a gente falar disso, porque a perfumaria, essa questão do cheiro, da identidade do perfume se tornar uma identidade, ela já é muito antiga, né? Ela já é falada aqui pra gente, né? Desde o primeiro livro do Pentateuco, né? Então, o que eu trago para vocês é o seguinte, os cheiros, os aromas, eles podem trazer pra gente várias sensações, várias emoções, despertar coisas na gente que pode nos excitar, nos deixar com medo, e trazer alegria, e trazer repulsa. O cheiro, né, o aroma, ele tem essa propriedade. E é muito legal que, assim como na antiguidade, as próprias vestes elas faziam parte de uma tradição, né? E a tradição de que as suas vestes ela transmitia para as pessoas um toque de valorização, de respeito. Assim também era com o aroma que você exalava, né? Então o perfume, ele também trazia esse toque de respeito, né, de valorização para a pessoa. Então a pessoa ela era mais respeitada, mais bem recebida, e isso até hoje a gente percebe isso também, né? E é engraçado, né, que o perfume também é falado numa passagem muito bonita no Novo Testamento, né? Uma passagem conhecidíssima aí para o povo que é cristão aí que está vendo esse vídeo, né? Que diz lá em João, capítulo 12, versículo 3. Então, galera, abre aspas aí, vou ler aqui para vocês. Então, Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus próprios cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aqui, essa passagem aqui, ela é muito interessante, porque Yeshua ele quer passar para a gente uma mensagem muito, muito importante, né? Aqui era o final de carreira ali, né, de Yeshua HaMashiach. Ele estava querendo transmitir para os seus discípulos que eles estavam ali em treta, querendo saber quem era o maior, quem não era, né? E esse costume era um costume de hospitalidade, né, no povo do Oriente Antigo, né? Além de ser um ato de higiene, era um ato de hospitalidade. Então, o povo tinha esse hábito, né? E quando Jesus se chega aqui, né, entra nessa casa aqui, ele é recebido por Maria e ela toma essa atitude, né? Ela vai lá, se inclina, usa um perfume muito caro para lavar os pés e enxuga com o seu próprio cabelo. O que isso quer nos transmitir? Que ela usou um perfume muito caro, mas transmite uma mensagem nessa palavra, é a humildade, tá? Ela quer passar a humildade, né? Porque Yeshua quer passar uma mensagem pra gente aqui de
de humildade, né? E dizer que lá no capítulo 13, no versículo 16, ele vai dizer o porquê que ele quer passar para os seus discípulos, que em resumo, isso aqui. Ele resume em um versículo, né? Abre aspas, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, né? Ou seja, que não é só porque ele é o Senhor que ele não pode lavar os pés dos seus subordinados ali. Então, a gente traz aqui uma lição muito bonita de humildade. E aqui, deixa bem claro que o nardo, é uma... Eu acho que, se não me engano, é uma planta que é oriunda lá do Himalaia, né? Lá na Ásia. E ele era muito caro. E ele era embalsamado em vasos, né? Que chamavam alabastros, aqueles vasos de barro que botavam uma tampa, né? Para selar. E isso era caríssimo. Era usado... era vendido como uma especiaria muito cara, né? E aqui ela usa para lavar os pés, ou seja, ela usa uma coisa muito cara em forma de humildade, né? Então a gente percebe isso, né? Então assim, a gente pode ver que uma grande ação aqui, né, usando o uso do perfume no Novo Testamento também nos traz ali como o perfume ele era usado. Ele era usado para, além disso, entre muitas outras coisas, tá? Eu tenho várias passagens aqui, eu não vou ficar lendo tudo porque eu quero fazer um vídeo rápido aí só para vocês entenderem. Então, o perfume ele tem esse papel muito importante, tá? Na Bíblia, né? E na vida das pessoas, né? Esses perfumes aqui, eles sempre foram, né, também preparados de forma artesanal pelos perfumistas, né? Então a gente percebe que o perfume ele é uma arte também, né? Uma arte milenar, né? E que remete ali à preciosidade. Então é isso, eu quis trazer aqui para vocês um breve relato também, mostrar um pouco na Bíblia também. E aquilo, na história, eles dizem que isso aqui veio surgir só no Egito, tá? Mas não é só no Egito, isso aqui é desde muito antes do Egito. Já se tinha esses óleos que usavam incensos, mirra, entre outras coisas, né? Então você vê que o costume do aroma ele é muito antigo, tá? E é usado até hoje em vários ritos, em várias religiões, em várias situações, tá? Então é isso, galera. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo sobre história, Bíblia e perfumaria, que é muito interessante porque ninguém nunca comenta sobre isso e é algo que é curiosidade. Eu quis trazer uma curiosidade para vocês, tá? Então é isso. Amanhã eu vou começar a falar para vocês sobre a família olfativa e sobre um tema dessa família olfativa, tá? Então é isso, obrigado por assistirem esse vídeo, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.